Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro workshop do bebê. Como os desafios posturais do bebê acontecem no seu primeiro trimestre. Estou muito feliz pela presença de todos vocês. Caso vocês conheçam algum profissional de saúde, estudante da área da saúde, pai, mãe de primeira viagem, cuidadores, educadores, professores, pessoas que têm interesse no assunto e queiram aprender um pouquinho mais, compartilhem este link para que eles possam nos conhecer pelo nosso canal do Instagram, pelo nosso canal do YouTube. E assim que nós possamos cada vez mais construir pontes sobre redes de informação, sobre a boa prática do cuidado para o bebê. Esse nosso workshop é uma estratégia para que nós possamos, a partir de agora, iniciar a boa conversa sobre o novo olhar de possibilidades do bebê no seu primeiro trimestre, um momento de tantos desafios em que o bebê sai do seu ambiente intrauterino e vem se desafiar e conhecer um mundo cheio de oportunidades para o seu desenvolvimento e a sua maturação. Para quem não me conhece, eu me chamo Richama Barbosa. Falo com vocês aqui de Santarém, no estado do Pará. Sou fisioterapeuta, formada pela Universidade da Amazônia em Belém. Sou fisioterapeuta neurofuncional pela Universidade Metodista de São Paulo. Tenho mestrado e doutorado em Medicina Tropical pela Universidade Federal do Estado do Pará. Formada no conceito bobo de adulto pediátrico, FNP avançado, método Pediaçude Brasil. Sou docente da Universidade do Estado do Pará, em Santarém. Delegada da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, Abrafim, especialista em fisioterapia neurofuncional na saúde da criança e do adolescente pelo COFIP, e apaixonada pela fisioterapia pediátrica. Antes de nós falarmos sobre o nosso workshop, é importante elencar sobre o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento motor, ele é uma variabilidade. A regra é a variação e não a exceção. Adolf e colaboradores nos mostram isso. E é importante ressaltar que o desenvolvimento motor não é rígido, não é engessado. Pelo contrário, nós precisamos favorecer o quê? A variação. Uma vez que cada criança é uma criança com a sua história única. A sua história de uso e de aprendizagem é única. E nós precisamos respeitar essa variação. Ao longo do tempo, percebemos que as pesquisas já estão nos mostrando que os marcos motores, eles variam. Eles não são a regra, mas eles são um guia, uma luz para que nós possamos enxergar como está acontecendo o desenvolvimento infantil das nossas crianças. Lembrando que o desenvolvimento infantil não é exclusivamente motor, mas é uma interação sistêmica que perpassa pelo sistema sensorial, perceptual, cognitivo, a área afetiva, para a maturação dessa criança em todas as suas habilidades que vão muito além das habilidades motoras. E nesse sentido, vamos empoderar o nosso bebê? O que vemos no berço é a maior máquina que já existiu, a máquina de aprendizagem mais poderosa do universo. Já dizia Koch e colaboradores desde 1999. Existe uma riqueza de repertório de aprendizagem neste universo do berço. Mas nós não podemos aprisionar somente essa criança como sendo um ser passivo e receptor de informação. Pelo contrário, vamos empoderar o bebê. O bebê é um agente ativo, participante, com uma franca capacidade de aprendizagem. Nós temos que enxergar o bebê como um ser que tem vontade de explorar um novo mundo, que está no processo de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, com várias aquisições para aprender e, principalmente, grandes desafios posturais a enfrentar nesse primeiro momento. Nós sabemos que o desenvolvimento do cérebro humano, a formação de sinapses, ela depende das experiências do início da vida. Existe um grande pico de formação sináptica, a janela de neuroplasticidade, que nós sabemos muito bem que acontece na primeira infância. E ela está desde o momento do nascimento, na verdade, na vida intrauterina, nós já temos a formação das nossas sinapses, mas elas tendem a amadurecer e crescer no seu primeiro ano. Aqui nós temos a nossa janela de oportunidade de neuroplasticidade. Por quê? Nos primeiros anos de vida, nós temos em torno de 700 sinapses por segundo nos primeiros anos.
E essas sinapses vão guiar e moldar as aquisições sobre as vias sensoriais, as aquisições relacionadas a habilidades de linguagem, as aquisições sobre as funções cognitivas e superiores. Ou seja, nessa primeira infância, quanto mais essa criança tiver a oportunidade de explorar o mundo, de explorar o ambiente, de ser estimulada, muito mais nós vamos aproveitar o número de sinapses virgens prontas para aprender. Lembrando que o nosso cérebro é extremamente seletivo. A neuroplasticidade está o tempo todo presente na nossa vida. Se eu uso, eu aprendo. Se eu aprendo, eu amadureço. Se eu não uso, eu perco, eu deleto. Aí nós temos o quê? A poda neural. Então, se nós quisermos enriquecer as sinapses, os engramas motores, sensoriais, as memórias da criança nessa primeira infância, nós precisamos estimular todas essas variáveis para que a criança possa diminuir a sua quantidade de poda neural e favorecer a formação de novas sinapses nesse primeiro momento. Nós sabemos que a experiência da criança durante sua primeira infância molda a estrutura do seu cérebro e principalmente favorece a construção da sua autoestima, das suas competências e habilidades. Opa, o bebê, ele tem competências e habilidades francas a serem amadurecidas. Vamos mais uma vez empoderar esse bebê como sujeito ativo. O bebê, ele aprende porque ele percebe o mundo. Se ele interage com esse mundo, se ele se interessa pelo ambiente, ele vai querer explorar. E aí ele começa a desenvolver todas as suas habilidades. Claro que nós sabemos que existe um momento onde nós temos uma maior incidência dos movimentos reflexos, justamente que caracteriza uma imaturidade desse sistema nervoso central. Mas à medida do tempo, principalmente nesses 3 meses, o quanto nós pudermos estimular essa criança para que essa passagem de um mundo intrauterino para um mundo extrauterino seja muito mais gentil, seja muito mais divertida e segura para esse bebê. A primeira infância, ela não está somente relacionada, algumas literaturas consideram que essa primeira infância pode ir até os 6 anos de vida. E nós devemos considerar desde a concepção. O primeiro ambiente que molda, que guia o desenvolvimento da criança é um ambiente intrauterino. Após o nascimento, dependendo do que acontece, esse filho idealizado chega ao mundo e nós temos o filho real. Um filho real e concretizado que precisa explorar esse ambiente com segurança. E para que ele tenha essa capacidade de ser ativo, ao longo da primeira infância, a criança desenvolve o quê? As suas funções cognitivas superiores, a sua capacidade de linguagem, as suas capacidades sensoriais e, em paralelo, obviamente, as suas habilidades motoras. Mais uma vez, o bebê não é somente músculo e movimento, pelo contrário, nós precisamos da interação franca de todos os sistemas para que essa neuroplasticidade positiva seja o mais favorecida possível em prol do desenvolvimento infantil dos nossos bebês. Precisamos abordar que o aprendizado motor, como eu havia falado, vai muito além de movimento, vai muito além de sistema neural, sistema musculoesquelético. Vamos nos colocar no lugar desse bebê? Não é fácil explorar o seu novo corpo após o nascimento. Então, esse aprendizado ele perpassa por adaptação fisiológica, inputs sensoriais, controle postural, prática, repetição, endireitamento, aspectos biomecânicos, aspectos cinesiológicos e a modelagem esquelética. Precisamos iluminar aqui a importância do olhar para a modelagem esquelética. O bebê, nós não podemos nos aprisionar na característica frágil que esse bebê apresenta logo ao nascimento, pois nós sabemos que existe mais uma configuração na sua modelagem esquelética muito mais cartilaginosa do que óssea. E isso confere ao bebê tanto flexibilidade quanto fragilidade para a lesão. Nós percebemos na prática clínica, quem levanta a mão aí e diz pra gente, a dificuldade de você manusear um recém-nascido, ou a dificuldade de você saber lidar com um toque gentil e seguro o suficiente para guiar, né? Através do estímulo tátil, guiar as transições posturais, dentro de uma cinesiologia adequada,
dentro de um aspecto biomecânico adequado. Porque o bebê vem ao mundo sem sinergias musculares. O bebê vem ao mundo com uma característica tônica de uma postura predominantemente flexora, numa modelagem esquelética predominantemente cartilaginosa, com o cérebro imaturo, incompetente e necessitando aprender. E nesse sentido, o bebê passa por 4 pontos importantes que nós vamos elencar aqui. O bebê passa pela adaptação fisiológica ao novo ambiente, sair de um ambiente intrauterino quentinho, aquoso, seguro, com nutrição 24 horas, e venho para um ambiente extrauterino, não aquoso, aéreo, que a criança vai ter que se ajustar às forças externas, e essas forças externas, e a criança não vai mais ficar o tempo todo em simbiose com a sua mãe, ou seja, compartilhando o mesmo corpo, há necessidade da adaptação de todos os sistemas fisiológicos do bebê esse novo mundo. E essa adaptação fisiológica perpassa pela necessidade de adquirir o controle postural. Eu preciso me manter contra a gravidade, eu estou num novo ambiente, porém, meu sistema nervoso central é imaturo. Então, eu preciso ativar as minhas sinapses virgens, já que eu estou numa franca sinaptogênese, já que eu tenho 700 neurônios por segundo, eu preciso me utilizar disso para explorar o novo ambiente, para aprender. Tentativas e erros. Eu erro, acerto, tenho feedback, melhoro a minha prática, aprendo, gero memória. Para mais à frente, utilizar essas memórias prévias para as novas habilidades que eu vou adquirir ao longo da minha trajetória infantil. Há necessidade de nós elencarmos a cinesiologia. O bebê não sabe recrutar sinergismos. O que é o sinergismo muscular? É a boa conversa entre os agonistas e os antagonistas, enquanto um músculo contrai e o outro relaxa, para permitir o movimento, para permitir a interação e a troca postural. Além disso, nós temos um alinhamento biomecânico inadequado. Um bebê que tem uma postura predominantemente flexora frente a uma gravidade de 10 newtons, que cansa, que fadiga. E o meu sistema cardiorrespiratório ainda está imaturo para isso. E eu ainda não tenho um componente músculo-esquelético também adequado. E nesse caso, a aprendizagem motora é cada vez mais fortalecida pelo quê? Pelo meu interesse em conhecer esse novo ambiente. Então, o bebê sim, ele se interessa. Ele tem interesse, ele participa. Porém, ele precisa ser motivado a isso. E essa motivação, que perpassa por sistema límbico, por neurociência afetiva, ela tem que ser consolidada e embasada pelo olhar biomecânico, no sentido de nós podermos oferecer a melhor aprendizagem do controle postural ao longo da sua trajetória infantil. Durante os 3 meses, nós temos a postura fetal do recém-nascido, a postura do 1º mês e a postura do 2º e 3º mês. O que nós observamos? Que o bebê, à medida que os meses passam, ele tende a adquirir seu controle postural nos 3 planos, no sagital, no frontal e no transverso. A vida do bebê não é tão fácil assim. Não inclui somente o amamentar, o dormir, o sorrir, o brincar e ganhar o colo, mas envolve a sua conquista de independência motora, sensorial, perceptual, contra uma gravidade que me impede de se movimentar mediante uma musculatura hipotônica, flexora, sem o trofismo adequado para vencer, né, uma gravidade, já que essas unidades motoras não sabem ser recrutadas do ponto de vista cinético. Nós precisamos lembrar que o olhar biomecânico, para quem tem interesse, agora dia 8 de junho nós estaremos conversando sobre um curso online sobre biomecânica funcional em pediatria. As inscrições estarão no nosso link do Instagram. Será um curso inscrito pela plataforma Simpla, de 4 horas, onde nós poderemos elucidar muito mais esse olhar biomecânico em pediatria. Mas existe um tripé que nós precisamos levar em consideração. Centro de gravidade, linha de gravidade e base de suporte. Onde esse
corpo está em contato, onde esse centro de massa cai para favorecer o movimento. Lembrando que bebê não obedece comando, o bebê não vai obedecer aquilo que você dá de comando verbal, pelo contrário, ele precisa sentir, ele precisa perceber para poder se movimentar. Nos lactentes, uma dica, o centro de gravidade ele cai na área lombar e desce de acordo com o crescimento dos seus membros inferiores. E como acontece a vida intrauterina? A vida intrauterina, quando nós temos uma gestação a termo, ela é uma excelente preditora de modelagem óssea e é onde se inicia a primeira história de uso do bebê. O que é a história de uso? A construção da sua memória de movimento, a construção dos seus engramas motores e sensoriais. Por isso que nós precisamos cada vez mais elencar e considerar que o ambiente intrauterino deve ser rico também de oportunidade de exploração. Não somente do ponto de vista de movimento, mas do ponto de vista de criação de memórias afetivas, na conversa da mamãe com seu feto, numa gestação tranquila, num ambiente oportuno de afeto, porque nós sabemos que os fatores de estresse também, ao invés de favorecer a neuroplasticidade, diminuem a capacidade neuroplástica. A vida extrauterina vai guiar a concretização dessa modelagem óssea e a história de uso do bebê. Então, observe que logo após o nascimento, o bebê adota a postura o quê? Intrauterina, a postura fetal. Nós precisamos sempre conversar com os pais. Pai, mãe, quantos quilos a mãe engordou durante a gestação? Essa barriga foi grande, foi pequena? O bebê se movimentava muito? Como é que estava o encaixe desse bebê? Um encaixe pélvico, um encaixe cefálico? Tinha cordão umbilical envolvido? Como foi esse parto? E essas ultrações, o bebê, qual era a posição que ele estava? Ele chutava muito, ele se mexia muito. Então, quanto maior a oportunidade de movimento na vida intrauterina, maior o seu histórico de uso para a formação de repertório motor prévio. E aí nós sabemos que nós podemos conversar sobre general movements, são os movimentos gerais característicos do bebê, que se iniciam desde a sua vida intrauterina e se maturam até os 5 meses pós-nascimento. Nasci, então, preciso concretizar essa modelagem óssea e aumentar meu repertório de história de uso. Como é a trajetória do primeiro trimestre? 30 dias. Ufa, cheguei ao mundo. Nossa, o ambiente não é mais quentinho e aquoso. Meu corpinho precisa se movimentar, mas existe algo que me empurra para baixo. Opa, vamos ativar a lei da sobrevivência. No segundo mês, ufa, sobrevivi os 30 dias. Preciso conhecer mais esse mundo. Vou criar minhas estratégias de exploração. Eu preciso perceber o que este mundo, este novo ambiente me oferece. Opa, vamos ativar mãos e olhos em 3, 2, 1. Terceiro mês. Consegui perceber as características desse novo ambiente. Posso interagir com ele pelo movimento da minha cabeça, pelos meus olhos e pela minha boca. Oba! Vamos movimentar esse pescoço para além do infinito. O quê? Quando eu percebo, quando eu enxergo a correlação olho, cabeça, mão, boca, opa, o músculo de Penfield. Se eu percebo o mundo, eu vou querer explorar esse mundo. Então, mais ou menos assim que você pensa? Sim. Vamos falar um pouquinho do recém-nascido? Cheguei no mundo. Hello, mundo, cheguei! E como isso acontece? Nós precisamos entender que o recém-nascido tem diferenças anatômicas únicas. E justamente pela relação da proporção da sua cabeça em relação ao corpo. A cabeça é muito maior em relação ao seu corpinho. E o seu corpo está numa postura fixa em quê? Em flexão. Existe o contorno das suas estruturas ósseas e cartilaginosas, muito mais características como uma postura flexora. Não há formação das curvas da sua coluna vertebral. E existe uma luta de adaptação ao novo meio entre as forças internas e as forças externas que guiam esse bebê ao seu desenvolvimento. O recém-nascido é perceptual, oba! E como ele aprende? Ele aprende a perceber e explorar novas possibilidades de ação. Suas novas relações entre o seu corpo e o ambiente que ele está criam novos sistemas que agrupam essas informações, sejam motoras, sensoriais, perceptuais, gustativas, olfativas. E nesse cenário, o que nós aprendemos é que o bebê, o recém-nascido é muito ativo. E a sua primeira forma de exploração é o movimento dos olhos e a tentativa da movimentação da cabeça.
uma vez que nós sabemos que não existe controle cervical nessa fase. Nesse momento do recém-nascido, existe um momento de imaturidade e incompletude, justamente pelo que houve a quebra da simbiose maternal e o bebê se torna incapaz de sobreviver sem o adulto. É uma fase de extrema dependência. Pesquisas apontam que o colo afetuoso, o toque gentil com tom de voz carinhoso, aumenta a liberação de ocitocina no recém-nascido e assim reduz sua ansiedade e aumenta a sua sensação de segurança e bem-estar. Nesse momento, o elemento ambiental mais importante para o bebê são seus familiares, os cuidadores imediatos. Eles possuem o papel de guiar o bebê na interpretação desse mundo. São os seus contatos imediatos que vão apresentar o mundo e suas características e para que ele serve. E assim oportunizam seus primeiros vínculos afetivos que vão guiar a sua futura relação cognitiva e social. Nesse momento, a criação dos affordances, que são as características de textura, de formato, das características do mundo, serão criadas. E quem é que vai fazer essa apresentação? Os cuidadores principais. Por isso que nós precisamos desperdiçar um tempo necessário para a estimulação desse bebê. E não deixar esse bebê ser recém-nascido somente no colo, somente numa única postura. Uma vez que a criação de um vínculo afetivo com segurança, com autonomia, vai preparar esse bebê hoje para ser uma criança com uma boa relação cognitiva e social amanhã e um adulto muito mais independente no seu futuro. Como é que o recém-nascido vence a sua gravidade? Como está a sua base de suporte e sua modelagem esquelética? Como está a posição da cabeça? Como está a base de suporte no nível de membro superior? Como a sua coluna se comporta? Como sua pelve e quadril se comportam? Como os seus membros inferiores se comportam? Observe que o bebê, numa fase, no recém-nascido, ele tem uma franca base de suporte. Então, ele pouco se movimenta. Ele é mais hipoativo. E ainda há a necessidade, quando ele é colocado de barriguinha para baixo, a lei da sobrevivência. Para eu não me asfixiar, eu tento levar a cabeça um pouquinho para o lado para manter a via aérea livre, para que eu possa me manter nesse novo mundo. Então, nós precisamos levar bem isso em consideração. Observe que o tônus é bastante flexor, é até difícil manusear a criança nesse momento. Mas se nós tivermos estratégias de manusear essa criança a favor da gravidade, pensando que a gravidade estimula esse fortalecimento muscular para esse tônus se transformar num tônus mais extensor, temos uma possibilidade aí. E de barriguinha para cima, a postura flexora ainda permanece. O bebê, nesse momento, ele mais dorme do que fica acordado. E ainda existe uma grande necessidade de amamentação. A amamentação é exclusiva e todos os sistemas estão se adaptando nesse momento. No segundo mês, ufa, sobrevivi esses 30 dias no meu novo ambiente cheio de gravidade. Aí o bebê vai ter uma nova característica. Vamos explorar esse mundo. Nós observamos que o bebê aos 2 meses, ele já vai ter o quê? O reflexo de preensão palmar vai estar bastante ativo. Aí o que nós observamos? Que o bebê pode tentar pegar algo. Não significa dizer que ele tem força para pegar um objeto. Você coloca o seu dedo na palma da mão e ele segura, um chocalho na palma da mão e segura. Isso não é movimento voluntário, gente. Ele não quer fazer isso. É um reflexo primitivo que ainda está em franca utilização. É o reflexo de preensão palmar. Ele conhece o mundo, percebe o mundo, sente o mundo a partir desse reflexo. Existe um outro reflexo que vai estar muito ativo, que é o RPCA. Se ele vira a cabecinha para um lado, é o arco e flecha. Ele estende o membro superior contralateral e flete o membro superior do mesmo lado. E ele repete muito isso. Quanto mais ele repete o RPCA, significa dizer que ele está criando informação tátil para a sua cervical, para o seu membro superior e transferindo peso também para essa região. Ou seja, ele está criando engramas proprioceptivos que vão preparar o bebê para as transições posturais mais à frente. Aos 2 meses, o bebê já interage mais. Ele já dorme de 2 a 4 sonecas no dia. Pode dormir a noite toda. Nós precisamos começar a conversar um pouquinho aqui sobre a qualidade do sono. Quanto mais o bebê dorme, maior fatores de crescimento, os hormônios do crescimento vão ser liberados, os neurotransmissores excitatórios também, e os fatores de crescimento neural, o NGF, o BDNF, que são os fatores que guiam e modelam a criação de novas sinapses. Então, o bebê que dorme bem, cresce mais.
E o bebê que dorme bem consegue armazenar tudo aquilo que ele aprendeu e foi estimulado ao longo do dia nos seus engramas de memória. Em relação à visão, a visão ainda está turva, ele já consegue enxergar 30 centímetros à frente, a diferença de uma régua. Mas ele não enxerga cores, ele enxerga o quê? Contrastes. Ele não enxerga o rosto da sua mãe, do seu pai, ele sabe que você está presente ali. Desenhos, imagens que se repetem, ele acompanha com o olhar. Aí alguém diz, ele já está enxergando, ele está percebendo o contraste, uma visão muito turva, muito embaçada, sem qualidade. Lembrando que a formação de cônios e bastonetes vai se amadurecer aos 5 meses. A amamentação é exclusiva, ele já ganha mais peso, 750 gramas ao mês. Uma dica, como é que eu vou favorecer, a partir da amamentação, a preparação de um controle cervical para o meu bebê aos 3 meses? Observamos que a maioria das mães de primeira viagem tem dificuldade de carregar o bebê no colo. E o bebê, quando vai ser amamentado, fica com a cabeça em hiperextensão. Então, quanto mais ele fica em hiperextensão, mais flacidez vai ser, hipotonia vai ser estimulada nessa região. Menor a oportunidade de um alinhamento do mecânico para a gravidade favorecer essa mamada, essa deglutição. Aí vem as cólicas, os desconfortos, os refluxos, que só vão ser resolvidos do ponto de vista biomecânico aos 3 meses, pois uma consolidação de controle cervical é uma preparação para o sistema gastrointestinal ter um franco funcionamento para eliminar esses históricos de cólica, de refluxo e de constipação intestinal. De barriga para baixo, o bebê já pode levantar um pouquinho a cabeça, mas é para o lado. Ele levanta a cabeça quando está colocado de barriga para baixo no colo da mamãe, no berço. Já sorri intencionalmente, respondendo a prazer e a sua satisfação. Seus movimentos já são mais automáticos e tem um pouquinho mais de qualidade, mas não tem tanta velocidade. Como o bebê vence a gravidade aos 2 meses, a postura flexora ainda permanece, mas ele já começa a estender mais as perninhas, os bracinhos, e a assimetria de tronco e de cabeça é evidente. O bebê se movimenta em contorção, tentando sentir a base de suporte em que ele está, para ativar, do ponto de vista tátil-proprioceptivo, as suas musculaturas. E a modelagem óssea, quanto mais ele ativa, essa cartilagem tende a se modificar uma modelação óssea. Telen afirma que os bebês são capazes de selecionar um padrão de movimento e são motivados pelo feedback que o movimento repetido proporciona, ou seja, a estratégia do erro e acerto. Se eu repito, evoco uma resposta, opa, essa resposta me diverte, me traz prazer, deixa eu fazer de novo, deixa eu tentar. E onde é que nós observamos isso? Quando o bebê está no móvel, no berço, brincando, né? Movimento exagerado de pernas e de braços. Então, será que nós não podemos ser instrumentos que guiam, que facilitam a interação do bebê com um novo ambiente para que ele possa ter feedbacks que guiem o movimento? Opa, chegou o meu 3º mês. O meu 3º mês é um marco do meu desenvolvimento, um divisor de águas. Porém, tem o momento da crise dos 3 meses. A simbiose materna se quebra oficialmente, porque o bebê começa a ficar muito mais simétrico. Começa a ter a sua independência, seu grito de independência. Um dos maiores marcos aos 3 meses é o reconhecimento da linha média. O bebê está mais simétrico, seja em prono, seja em supino. E essa simetria, o reconhecimento da linha média, é concretizado quando o bebê junta as suas mãozinhas, entrelaça os dedos, bate nos objetos, com um feedback, uma resposta proprioceptiva. Não significa dizer que ele não alcança ainda os objetos, mas ele tapeia sua mãozinha junto à linha média. A cabeça já está mais alinhada ao corpo, significa dizer que ele já ganhou mais extensão. Provavelmente essa coluna já está com seus discos intervertebrais muito mais alinhados. Ele leva a mão e os objetos à boca, ele cria os afórdios nesse momento. O músculo de Penfield, face, boca, mãos, estão muito próximos uns dos outros, seja do ponto de vista motor, seja do ponto de vista sensorial. E a criança conhece o mundo, ela mapeia o mundo nesse momento, boca e face. O que tal a gente criar uma estratégia de apresentar o carinho no rosto, um brinquedo na face, as texturas, para ele poder
se sentir seguro e afetivo sobre esse novo objeto, sobre essa nova forma que ele está criando. Ele já mama mais e se alimenta melhor, ele fica mais acordado durante o dia, os 3 meses, identifica a diferença entre dia e noite, a visão já está mais apurada, já procura minha mãe. Em prono, a cabeça já atinge 90 graus e gira livremente, ou seja, cabeça para frente, além do infinito. Ele já mapeia o ambiente, já reage a som, já pode ser puxado de sentado para em pé, os olhos se fixam no olhar do outro, como se estivesse conversando com a gente. E ainda em pé, ele já sustenta brevemente os membros inferiores. Esse momento, o bebê ele já consegue ter uma simetria muito maior de membro superior e membro inferior, e ele já não tolera tanto ficar de barriga para cima. Lembrando que o barriga para cima é uma postura muito pobre de oportunidade motora. Nesse momento ele já quer iniciar, início do querer rolar, só vai se completar para os 4 meses. Gente, entre os 2 ou 3 meses, a gente percebe que os pais de primeira viagem têm a maior segurança de colocar o bebê de barriguinha para baixo. Vamos pensar que a oportunização do barriguinha para baixo não é pegar o bebê e deixar ele assim, não. É barriguinha para baixo para brincar, supervisionado, para conversar, para cantar, para explorar o brinquedo, para conversar. O abdômen do bebê, quando está em contato com a sua base de suporte, do ponto de vista biomecânico, esse abdômen foi feito o quê? Para estabilidade. E essa base de suporte vai guiar, através de um estímulo tátil e proprioceptivo, o recrutamento dessas unidades motoras do abdômen. E essas costelas tendem a se encaixar. Observem que o abdômen fraco no bebê, o bebê fica com a costela arqueada, aquela barriga grandinha, com refluxo, com dificuldade de arrotar, com muitos gases, com cólicas e desconforto intestinal. Então, será que se eu colocar esse bebê, a partir dos 2 meses, com segurança, com alinhamento biomecânico em barriguinha para baixo, eu não vou favorecer um controle cervical precoce que prepara para os 3 meses, e no 3 meses eu não vou ativar a consolidação sinérgica de abdômen, extensores de tronco? Uma possibilidade. A modelagem óssea está acontecendo com franca evolução. Existe nós precisamos, gente, investir na primeira infância. O desenvolvimento integral é a base para toda a vida. Tudo aquilo que nós elencamos agora será o molde para o guia para o futuro. E nós precisamos criar um tripé de vínculos seguros, e precisamos criar vínculos seguros para essa criança, para que ela desenvolva, que ela tenha o seu desenvolvimento físico, emocional e relacional, e tenha a sua autonomia e independência. Isso a gente fala de crianças termo a termo, crianças com diagnóstico clínico, não importa. Nós precisamos investir nessa primeira infância. E esse investimento na primeira infância, no bebê, ele inclui enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental favorece a plasticidade cerebral, aumenta a capacidade de aprendizagem, de memória e de aprendizagem motora. E nós sabemos que a aprendizagem ela perpassa não somente pelo componente motor, mas pelo cognitivo, pelo sensorial e pelo social. A literatura nos afirma que o impacto do ambiente no desenvolvimento cerebral ele é maturado por um ambiente enriquecido de estímulos visuais, estímulos motores, estímulos cognitivos e somatosensoriais. Será que nós estamos ofertando estimulação para nossas crianças nesses 4 contextos, nesses 4 domínios? Pesquisas apontam que o status socioeconômico da infância é um dos mais fortes indicadores de bem-estar ao longo da vida. Status socioeconômico não envolve somente pobreza e riqueza, porque isso não dita a capacidade da criança também criar habilidades motoras. O status socioeconômico também pode estar relacionado aos vínculos afetivos nesse status. As experiências associadas na primeira infância afetam não apenas o resultado, mas o ritmo de desenvolvimento do cérebro. Um status socioafetivo mais alto está associado ao desenvolvimento cerebral estrutural prolongado, com uma trajetória prolongada de segregação de rede funcional, levando redes corticais mais eficientes na idade adulta. Uma maior exposição ao estresse crônico acelera a maturação do cérebro, enquanto que um acesso a novas experiências positivas pode até desacelerar essa maturação, mas cria pontes muito mais fixas que preparam essa criança para uma vida adulta. Nesse estudo aqui, eles perceberam que as áreas em azul, a espessura cortical
relacionada às descobertas entre a interação do nível socioeconômico. As linhas cinza representam a faixa etária dos estudos individuais, de acordo com cada faixa etária, mostrando que as áreas azuis indicam relações negativas no status socioeconômico e a espessura desse córtex, ou seja, quanto maior o estresse, menor a formação de crescimento do sistema cortical. Eles mostram para a gente uma teoria integrativa, que as experiências da infância afetam o ritmo de desenvolvimento cerebral. Como assim? Em azul, experiências negativas que diminuem a plasticidade. Em laranja, experiências positivas que favorecem a neuroplasticidade. Experiências repetitivas negativas que estimulam uma maturação mais rápida aumentam a carga negativa potencialmente restringida à plasticidade. Uma separação familiar, as brigas, uma morte em família, um acidente de carro, por exemplo. Memórias afetivas de estresse diminuem a neuroplasticidade. Experiências raras e positivas que provocam surpresa, espanto, uma festinha surpresa, uma viagem em família, um jantar em família, ler um livro antes de dormir, contar historinhas, elas estão associadas a fortes sinais neuroquímicos que atrasam os processos maturacionais, porém aumentam a plasticidade, justamente porque o afeto, ele guia e modula essas sinapses. Então, que nós possamos ser fatores externos, fatores ambientais, como o afeto, o ambiente e o cuidado interferem no desenvolvimento da criança. O cuidado modela, o manuseio modela, o toque modela o desenvolvimento. Mas um toque, um manuseio enriquecido de afeto, de oportunidade de variação ambiental, favorece ainda mais a neuroplasticidade nessa janela de oportunidade que é a primeira infância. Dicas sobre estimulação? Vamos empoderar esse bebê e entender que nós precisamos identificar a preferência do bebê. Aos 3 meses ele já sabe o que ele quer, o que ele gosta, o que ele percebe. E ainda mais, pela quantidade de sinapses virgens, o bebê ele é curioso. Estimule isso e elimine o que é as podas neuronais. Não antecipe as respostas da criança. Estimule, espere, incentive a responder. Não mostre logo a resposta. Espere ele criar as suas estratégias, as suas conexões neurais que favorecem a aprendizagem. Fique atento às dicas de cansaço e desconforto da criança. Qualidade do sono, o choro relacionado à crise dos 3 meses, pela quebra da simbiose materna, porque a linguagem da criança é o choro, é o sorriso. Nunca se esqueçam, a aprendizagem requer motivação e prazer. O bebê precisa estar envolvido e engajado, justamente pela ativação do seu sistema límbico e emocional. Estabeleça uma rotina flexível ao bebê, com o intuito de reduzir a ansiedade e gerar o seu conforto para aprender. Essa rotina flexível, a rotina induz a repetição, repetição, repetição. Quanto mais eu repito com prazer e engajamento, muito mais eu aprendo. E não se esqueçam, o afeto é o potencializador da neuroplasticidade. Que nós possamos, através desse workshop do bebê, criar estratégias afetivas para as nossas crianças. Não se esqueçam, o nosso curso será dia 8 de junho, pela plataforma Simpla. Quem se inscrever até o dia 6 de junho vai ganhar como bônus o workshop Desvendando Desenvolvimento Infantil. Eu espero que esse workshop possa ter iluminado um pouquinho vocês sobre a criação de estratégias para saber lidar com os bebês do nascimento aos 3 meses. Lembrando que o bebê ele é empoderado e ele não é somente comportamento motor. Nós precisamos chegar à plena integração de todos os sistemas sendo ativados num pico lindo de quê? De neuroplasticidade, que é a janela de oportunidade desse bebê. Muito obrigada. Caso vocês queiram nos seguir, estamos pelo Instagram, doutora Richelma Barbosa. E caso vocês queiram compartilhar esse assunto, compartilhem o nosso link através do YouTube, que nós estaremos em muito mais encontros afetivos como esse, para que nós possamos guiar a trajetória das nossas crianças com afeto, com evidência e com empoderamento dos pais e dos cuidadores. Tchau! Terminei.
Peraí.